A melhor forma, então, da gente proteger essas crianças é justamente não permitir que essas pessoas sejam recrutadas pelo tráfico de drogas. Tratar as crianças como crianças, com escola, com saúde, com educação. Tratar a questão do uso das drogas nos termos da saúde pública. Combater o tráfico de drogas com uma polícia democrática, cidadã. E é isso que eu defendo. Há muitos temas de interesse comuns ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e essa comissão. Primeira coisa, eu acho que nós devemos combater a ideia de que segurança pública e direitos humanos são coisas contraditórias. Não são coisas contraditórias. Segurança pública e direitos humanos devem andar em profunda conexão, e não apenas por uma questão filosófica, e não apenas porque eu acho que esse é o caminho a ser seguido. É porque assim determina a Constituição Federal. Assim determinam os tratados internacionais sobre o tema. Assim determina toda uma tradição de pensamento jurídico e político que aproxima as noções de segurança com respeito aos direitos humanos. E, nesse sentido, quero dizer que as divergências que possa haver em torno das direções para as quais e pelas quais queremos caminhar não deve e não pode nos afastar dessa ideia força, que é a ideia de que segurança pública e direitos humanos devem, por força da lei, caminhar juntas. É por esse motivo que, além de me pronunciar sobre aquilo que os requerimentos trazem em específico, eu também gostaria de dizer aquilo que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vem promovendo nesses 100 dias que até agora o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pôde se manifestar e pôde se realizar. Nós estamos investindo muito fortemente num programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. Estamos também em conexão com outros ministérios, buscando estabelecer programas para combater a violência contra todas as pessoas, mas especialmente as pessoas que mais são atingidas pela violência. E não falo só a violência do Estado, mas a violência cotidiana, que são as minorias. A proteção das crianças é algo muito importante, muito relevante, e que está, mais do que se pode imaginar, vinculado ao problema da segurança pública. Devemos proteger as crianças, fundamentalmente. Indígenas, políticas de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, e também pensar na conexão que existe entre direitos humanos e economia, que é um tema muito importante para todos nós. O desenvolvimento econômico é fundamental para que nós possamos fazer com que os direitos humanos se tornem uma política concreta. Em relação especificamente ao convite, eu quero aqui manifestar de maneira muito sincera a minha alegria em saber que os deputados e deputadas dessa comissão estão olhando para o problema grave da população carcerária no Brasil. Eu fico muito feliz em saber que essa questão é uma questão que merece a atenção do parlamento. Fico muito feliz em saber que essa questão é uma questão que, a partir de agora, vai envolver toda a sociedade brasileira e vai envolver o Congresso Nacional, para que nós possamos conter essa fábrica de produção de criminalidade, possamos conter, as torturas, as situações de sevícia, os maus tratos, que são recorrentes e históricos no sistema penitenciário brasileiro. Então, acho que é muito importante que tenhamos essa oportunidade de falar a respeito disso, de tratar desse problema e de juntos chegarmos a uma solução para esse problema. Quero também, aproveitando a oportunidade, quero falar também de algo que eu acho que também tem relevância especial em relação a um dos requerimentos, ou melhor, a dois dos requerimentos, é o objeto dos requerimentos, que é justamente a situação
penitenciária no Brasil, e que se inscreve também nas medidas que nós estamos adotando junto ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nós estamos reestruturando algo que foi destruído anteriormente, que é o Comitê e o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, que é fundamental e essencial para que nós possamos colocar o sistema carcerário brasileiro no campo da legalidade democrática, que é sustentada pelo que diz a Constituição Federal Brasileira, e que o Supremo Tribunal Federal recentemente nos lembrou quando falou do estado de coisas inconstitucional, quando se referiu ao problema carcerário brasileiro. Eu quero também lembrar que o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, que eu quero lembrar que é um órgão independente, apesar de pertencer à estrutura do Ministério, ele tem autonomia, ou seja, o ministro não pode interferir no funcionamento do Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, exatamente para garantir que não haja interferências políticas. Nós fizemos questão de reestruturar o mecanismo, devolvendo ao mecanismo a sua capacidade funcional e a sua capacidade orçamentária, que ainda está longe de ser aquilo que nós queremos que seja, mas que agora tem condição de funcionar. Lembro também, senhoras e senhores, que o mecanismo ele foi totalmente desestruturado, os peritos foram exonerados e eles só conseguiram se manter por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas agora, nesses 3 meses, eu tenho muito orgulho de dizer que o mecanismo ele volta a funcionar e que ele tem atuado de maneira bastante consentânea com aquilo que a Constituição e que as leis, repito, determinam que seja feito. Quero também, me referindo aos acontecimentos do dia 8 de janeiro, quero dizer que o Ministério, ele, assim que provocado, assim que acionado, o Ministério, ele designou a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para que fizesse o acompanhamento, juntamente com o Ministério da Justiça, da situação das pessoas que foram presas e acusadas de tentativa de desestabilização da República e da democracia brasileira. A ouvidoria acompanhou os casos, ainda acompanha os casos, juntamente com outros órgãos, quero dizer, com o Ministério Público Federal, juntamente com a Defensoria Pública da União, órgãos de Estado com os quais nos reunimos no mesmo dia em que os eventos eles tiveram a sua forma mais aguda. Eu estou falando das prisões, com as prisões foram desencadeadas no mesmo dia. Nós, assim que acionados, fomos, portanto, nos reunir com essas entidades, com esses órgãos de Estado, e recebemos as informações e acompanhamos tudo junto com o Ministério da Justiça, sem prejuízo também das missões que foram enviadas até o complexo carcerário, onde as pessoas estão detidas. Segundo, sobre o segundo ponto do requerimento, sobre a questão da descriminalização das drogas, eu acho que isso aí tem que ser devolvido a um contexto específico. Primeiro que o debate sobre as formas mais eficientes de se combater o tráfico de drogas e de lidar também com o uso de drogas, ele é um tema controverso que divide, inclusive, pessoas que estão no mesmo campo político-ideológico. É um tema que merece debate, é um tema que merece toda a nossa atenção, dada a gravidade do problema, em termos de segurança pública, em termos de saúde pública. E, nesse sentido, no contexto de uma entrevista, que se as senhoras e os senhores forem ler a entrevista, uma entrevista, e tem um vídeo também, uma entrevista dada à BBC Brasil, dentre inúmeras outras perguntas, em que tratei de diversos temas, me foi perguntado sobre uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal e que trata do tema da inconstitucionalidade, salvo engano, do artigo 28 da Lei Antidrogas. Quando perguntado, eu disse exatamente isso. Não há nenhuma ação por parte do governo para incidir sobre o andamento desta ação.
não há nenhum direcionamento do governo em relação a esse tema, mas eu tenho uma opinião, que é uma opinião minha, pessoal, e que está baseada em ampla literatura sobre o tema e em experiências internacionais acerca da descriminalização das drogas. E eu quero também, desde já, desfazer uma grande confusão que existe. Eu vi em alguns pronunciamentos as pessoas confundindo legalização, liberação com descriminalização. Senhoras e senhores, se quer a água, remédio ou qualquer substância, ela pode ser colocada à disposição do público sem que haja regulação. O que eu disse foi: a questão das drogas é fundamentalmente um problema do uso das drogas, é fundamentalmente um problema de saúde pública e não um problema, né, de natureza criminal. Foi isso que eu disse. Eu não falei de liberação, eu não falei em hora nenhuma na entrevista que era desnecessário que houvesse qualquer tipo de política específica ou de regulação jurídica sobre essa questão. O que eu falei na entrevista, está muito bem colocado, é que descriminalização das drogas não é o contrário de regulação, de colocação em fluxos econômicos e de um debate político, jurídico e no campo da saúde pública que deve ser feito, a exemplo do que é feito em outros países, que serve, inclusive, de exemplo para muitas pessoas que aqui estão e que tratam a questão das drogas de outra forma. Outra coisa sobre a qual falei é a tal, né, a questão da guerra às drogas. Se as senhoras e os senhores quiserem saber acerca do que eu sou contra e do que eu sou a favor, eu posso fazer uma lista das coisas que sou contra e das coisas que sou a favor aqui. Do que eu sou contra? Ou melhor, começar pelo que eu sou a favor, acho que é mais importante. Eu sou a favor do combate implacável, nos termos da lei, ao crime organizado, a pessoas que tentam destabilizar a democracia, golpes de Estado. Isso eu sou contra de maneira... Eu sou a favor ao combate implacável a esse tipo de coisa. Considero que não seguir os termos da lei e tentativas de golpe de Estado são violações de direitos humanos, ou abrem espaço para que isso aconteça. Do que sou a favor também? Eu sou a favor da repressão qualificada, inteligente, de práticas criminosas, inclusive do tráfico de drogas. E de armas. É importante que se diga. Eu sou a favor de um sistema de segurança pública que seja inteligente, efetivo e que, de fato, proteja as famílias brasileiras. Eu sou a favor, senhoras e senhores, de que nenhuma família tenha um filho perdido para as drogas ou para a chamada guerra às drogas. Eu recebi já muitas mães no meu gabinete, senhoras e senhores. Mães, inclusive, com a camisa dos filhos, manchadas de sangue. Filhos que iam à escola. Os senhores e senhores devem saber esse número. A maioria das incursões que ocorrem nas favelas, nas periferias, são próximas a escolas, postos de saúde. É isso que, de fato, tem acontecido. Eu quero dizer também que do que eu sou a favor é de cuidar das pessoas, principalmente das pessoas mais vulneráveis, das crianças e adolescentes, e que essas crianças não vão desaparecer simplesmente porque a gente se recusa a pensar nelas. Agora eu posso falar do que eu sou contra também. Eu sou contra, e eu falo de maneira muito firme, de prender usuários, que geralmente são pessoas pobres, geralmente os que são presos. Os que são presos. Pessoas pobres, pessoas negras, que continuam a oferecer, né? A gente continua criando cada vez mais possibilidades de oferecer mão de obra para o tráfico de drogas, nessa nossa indefinição, nessa zona cinzenta sobre aquilo que significa tráfico e uso, levando a uma série de decisões judiciais que tem inclusive,
que tem, inclusive, tomado lugar desse parlamento na regulação, na definição sobre isso. Eu sou contra, como eu já disse, ver uma mãe de favela que tem o seu filho adoecido pelo uso indevido de drogas, e pela maneira com que nós tratamos isso, essa pessoa carrega um estigma para todo sempre, né? Para o resto da vida, porque nós não encaramos essa questão como problema de saúde pública, fundamentalmente. Eu quero dizer que eu também sou contra desperdício de tempo, de dinheiro e, sobretudo, desperdício de vidas. Pequenos flagrantes, pequenas quantidades, né? Pessoas em situação de rua, pessoas com sofrimento mental, pessoas adoecidas. Eu sou contra crianças que morrem com um tiro na cabeça, senhoras e senhores, em confrontos que não vão resultar em maior segurança. Eu sou contra a inexistência de um protocolo para que as incursões policiais se deem primordialmente pensando na segurança, na vida, na liberdade das pessoas que têm seus domicílios invadidos, que têm sua vida destruída. Então, eu quero repetir aqui. A perspectiva do que eu chamei de descriminalização é uma perspectiva, repito, que vem de uma posição pessoal, numa entrevista, num pedaço de uma entrevista, em que eu fui perguntado sobre uma posição de professor, uma posição de advogado, que sou advogado há mais de 20 anos, a respeito desta questão relacionada às drogas, e que eu já disse, é uma posição que está em linha com muitas outras pessoas que pensam o problema, inclusive pessoas ligadas à área de segurança pública, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Quero dizer que eu respeito a opinião dos senhores, posso discordar da opinião dos senhores, mas quero dizer que a posição que externei, que, repito, não é uma posição que parte de uma política específica do Estado brasileiro, mas que é uma posição que reflete aquilo que eu acredito, que é uma política que cuide da vida das pessoas e que trate dessa questão em termos de saúde pública. Sobre esse tema também, o que eu acho que é importante dizer, não sei se a senhora e o senhor já têm ideia a respeito disso, mas um dos programas que o Ministério dos Direitos Humanos tem dentro da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente é um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Acho que isso é importante dizer isso. Essas crianças, na maioria das vezes, são ameaçadas de morte, têm que submeter ao programa, justamente porque elas são ameaçadas por quem? Pelo tráfico. Olha só, pelo tráfico de drogas. A melhor forma, então, da gente proteger essas crianças é justamente não permitir que essas pessoas sejam recrutadas pelo tráfico de drogas. Tratar as crianças como crianças, com escola, com saúde, com educação. Tratar a questão do uso das drogas nos termos da saúde pública. Combater o tráfico de drogas com uma polícia democrática, cidadã. E é isso que eu defendo. E é isso que está em jogo aqui, senhoras e senhores.